Fala galera, beleza? O vídeo de hoje é um tutorial do Arca War, que é um evento PVP que ocorre aos sábados das 13 às 14 no horário de Brasília. Nessa parte inicial nós vamos falar sobre o registro que deve ser feito pelo Guildmaster, que é o personagem que criou a guild dentro do jogo. Então, nós temos o mesmo NPC, o Sir Lesnar, tanto em Laurencia, quanto em Noria, quanto em Devias. Praticamente todas as etapas desse evento você deve cumprir por aqui, tanto a parte de registro do GM, quanto a parte dos players, inclusive algumas outras funções que nós vamos ver mais na frente. Então nessa primeira etapa, o GM da guild deve ir ao NPC para registrar o Sign of Lord, que são itens que caem em quase todos os mapas do jogo. Na opção 8 você pode checar quais guilds já registraram Sign of Lord. E na opção 7 você utiliza para registrar os seus próprios Sign of Lord para sua guild. Como mostrado ali no texto, os Battle Masters da guild também podem executar essa etapa. É só colocar o item no espaço reservado e registrar. Essa etapa deve ser concluída antes do horário determinado pelo jogo, que são as 13 horas no horário de Brasília, aos sábados. Das 13 às 13h10 do horário de Brasília é aberto o período de registro do Arca War. E nesse momento você confirma a participação da sua guild na opção 2. Você também pode olhar novamente na opção 8 quais guilds registraram Sign of Lord dentro do prazo. Agora todas as etapas que deveriam ser feitas com o GM já foram concluídas. O jogo te dá um aviso que temos que ter no mínimo 10 participantes por guild. E das 13h10 às 13h20 no horário de Brasília, fica aberto o registro aos membros. Você deve ir ao NPC e clicar na opção 3. Você também pode checar quantos membros da sua guild já registraram indo na opção 6. Os itens a seguir você compra dentro do jogo apertando a tecla X, utilizando de W Coins. Como se trata de um evento competitivo, muitos jogadores utilizam de coisas extras para tentar sair melhor. Então, nós temos os Scrolls, como o Strengthener, que aumenta em 30% o dano excelente, lembrando que é o dano e não a porcentagem de sair um dano excelente. O Recovery, que aumenta em 4% a recuperação automática de vida e 500 de HP. O Wrath, que aumenta o ataque power em 100 pontos. Esses são para classes que dão ataque físico. O Healthy, que aumenta em 1000 o HP. O Defense, que aumenta em 300 a defesa do personagem. O Wizard, que aumenta em 150, esse serve para personagens que usam magia. E o Battle, que é similar ao Strengthener, porém ele é para dano crítico. Então eu utilizei os Scrolls que fazem mais sentido para o meu personagem, no caso um Dark Lord. Também é utilizado o Patch, o Demon, que aumenta 40% o dano, tanto físico quanto de magia, e mais 10 de velocidade. E também o Spirit Guardian, que é um pet defensivo, ele absorve em 30% o dano, além de dar 50 de HP. Nesse caso eu não comprei o Demon lá porque eu já estava utilizando. Além disso, nós utilizamos Elite Potion de HP e SD. Você deve ir no site na opção Shop, Item Shop, depois na categoria Normal e na opção Potion.
Após efetuar a compra, eles também aparecem no seu X-Shop dentro do jogo. Retirando do X-Shop, eles vão para o seu inventário. O Elite Potion HP também pode ser comprado dentro do shop do jogo. Outros itens que também são utilizados são o Wizard's Ring e o Blessed Decoration Ring e os consumíveis, que são itens que você ganha em determinados eventos que acontecem no jogo. Você também deve comprar tal Portal Scroll e adicioná-lo nas suas teclas de atalho, junto com os Potions e com os consumíveis. Após as 13h20 do horário de Brasília, se inicia uma contagem regressiva de 180 segundos para permitir que a gente entre no mapa do evento. Ao fim dessa contagem, você entra no mapa através do NPC na opção 5. O evento acontece no mapa similar a Acheron, e você deve disputar 2 mapas, entre eles Alkmaar, Ubaid e Debenter. A cada sábado, 2 desses mapas são escolhidos aleatoriamente. Para melhor desempenho, a guild deve utilizar suportes durante o evento. Elfa de energia para aumentar suas estatísticas, Mago de agilidade para o Soul Barrier e aumento de defesa, e Guerreiro de energia para aumentar o seu HP. Você deve também lembrar de acionar os seus consumíveis antes de entrar no mapa, Boost e Reinforce. O GM tem função fundamental no Arca. Quando ele entra no campo de batalha, todos os players sem punição da guild nascem no mesmo local que ele. Isso permite que a guild se mantenha unida e faça com que os confrontos sejam mais vantajosos. Personagens com ataque em distância devem se mover com cautela para poderem atacar primeiro antes de serem atingidos. O objetivo do jogo é tomar posse dos mapas até o final do evento. Para fazer isso, você deve ter 3 personagens da sua própria guild, um em cada suíte, que são esses pontos luminosos no chão, e um 4º personagem quebrar a torre que fica ao centro dos suítes. Quando todos os suítes estão ocupados simultaneamente, aparece uma mensagem no canto da tela avisando que é permitido o ataque ao obelisco ou torre. Após a destruição, você consegue ver outra mensagem avisando que a sua guild conquistou a torre. A cada 10 minutos aparecem monstros ao redor da torre. Cada monstro que você mata, você recebe 5 pontos. Cada personagem de guild adversária que você mata, você recebe 10 pontos. E cada vez que você toma a torre ou o obelisco, você recebe 50 pontos. Existe a possibilidade de aparecerem troféus no chão ao derrotar inimigos. Esses troféus podem ser acumulados e trocados por prêmios no NPC do Arca. Segue a tabela com as possíveis premiações. Sempre que você morre, você volta para a Safe Zone. Você perde os buffs dos suportes e recebe uma punição de 90 segundos. Durante essa punição,
você não consegue entrar no mesmo local que o GM que já esteja dentro do mapa e você se move lentamente. Nesse menu lateral, você pode verificar quem está online na sua guild e quais guilds estão dominando as torres no momento. As guilds vencedoras receberão um buff de 25% de experiência, além de um buff específico referente ao elemento da torre que ela venceu. Segue a tabela com os buffs específicos. Ao final do evento, os pontos acumulados serão adicionados ao seu nível de gains. Você pode verificar esse ranking apertando a tecla B, ou verificando o símbolo ao lado do seu nome e nome da guild. Para entrar em uma guild e participar desses eventos, você deve escolher uma gains antes. Cada guild possui uma gains específica, portanto, você deve ter a mesma gains que a guild que você deseja entrar. A Gains Vener está localizada em Noria e a Gains Duprian está localizada em Laurencia. Para fazer parte de uma Gains, você deve ir no NPC escolhido e clicar na opção 4. Após isso, confirmar na opção 1. Se você estiver sem guild e sem nenhuma solicitação para entrar em uma, você pode trocar de Gains a qualquer momento. Basta ir no NPC e clicar na opção 5 e depois confirmar na opção 1. Com o acúmulo de pontos mencionado anteriormente, você vai progredindo no ranking da sua Gains. Essas patentes são divididas em duas classificações. Na classificação geral, a pontuação para subir de patente é fixa e vai até os 10.000 pontos. Na classificação de liderança é feito um ranking da pontuação dos jogadores e, conforme sua pontuação, você é enquadrado em determinada patente. Essa patente vai determinar a premiação que você vai receber no início de cada mês. Nessa tabela você pode verificar a pontuação, a premiação e os rankings disponíveis. Para receber essa premiação, basta ir ao NPC da sua Gains e clicar na opção 6. Essa premiação ocorre na primeira semana de cada mês. Dentro dos eventos PVPs, nós temos algumas funções. São elas Killer, Suporte e Stamper. Killer são os personagens que tentam derrotar os adversários. Suporte são os personagens que auxiliam com buffs, ou no caso da Slayer, com Skill Detection, que mostra a localização dos adversários. E Stampers são personagens defensivos que servem para segurar os suítes. Cada personagem tem uma característica diferente, então segue uma tabela mostrando em quais funções cada personagem pode ter uma build para exercer. Obrigado por assistir e até a próxima.